Boa noite a todos e a todas. Como a gente sempre fez no período eleitoral, a TV Correio do Povo sempre entrevistou tanto candidatos a prefeito de Penedo, quanto no período das eleições estaduais, entrevistamos candidatos a senador, a deputado federal, deputado estadual, e sempre tivemos um bom êxito com relação às nossas entrevistas. Este ano a gente tem a eleição municipal e uma eleição atípica para as políticas penedenses desde 1971. Mas tem marcos na política penedense. E nós havíamos feito convites a todos os pré-candidatos. E, para surpresa nossa, 2 candidatos tomaram posições de não participarem da entrevista. O candidato Zé Alves, que alegou não estar presente no dia do sorteio, na hora do sorteio. Mas ele havia dito que se não se fizesse presente, ele confiava na minha pessoa, e o sorteio foi feito com a presença dos representantes do Dr. Raimundo, da Ivana e do Márcio Peltrão. E o sorteio foi uma coisa tola, 4 pedaços de papel com os números dos sorteados, e não havia nenhuma intenção, nem há nenhuma intenção da gente beneficiar alguém ou prejudicar alguém. Foram feitos os 4 sorteios, porque estavam presentes 3 representantes, e um dos papeizinhos que sobrou foi justamente o do Zé Alves, que foi o número 1. E, estranhamente, depois ele virou para mim e disse: eu não vou não, porque esse sorteio não tinha ninguém presente e eu fiquei em primeiro lugar. Não é de agora que todo mundo de Penedo conhece Zé Alves. E eu me preveni numa matéria dizendo de que ele não iria fazer comigo o que ele fez com a Lida em 88, dizendo que ela lavava as mãos com álcool depois que cumprimentava o povo. E sanei o problema aí, porque não houve desdobramento. O segundo candidato foi o Dr. Raimundo. E aí nós entrávamos em contato com ele hoje pela manhã, houve a confirmação e nós estamos aqui. Infelizmente a internet, a gente não conseguiu linkar para transmitir. E vamos gravar toda a entrevista, depois colocar no site amanhã a entrevista na íntegra. Ela ficará durante 8 dias para as pessoas acessarem, e assim será o procedimento com todos os candidatos. O que me perguntava Raul, e na próxima entrevista, se conseguir transmitir, então o peso vai ser igual para todos. Se eu não transmitir hoje, eu também não vou transmitir as demais. Quem quiser, vai ser gravado e depois colocado no jornal. Hoje à noite a gente tem a imensa satisfação de entrevistar o Raimundo, e havia até por parte da assessoria do Raimundo uma preocupação com relação às perguntas, e eu dizia: olha, eu não vou levar perguntas de bolso para prejudicar a candidatura do Raimundo, nem de nenhum candidato. Nenhum candidato. Se algum candidato tiver falhas de domínio público, eu vou perguntar. Agora, inventar não é a minha marca. Quem me conhece sabe. Boa noite, doutor Raimundo. Eu quero agradecer a sua presteza em nos atender e dizer que a gente vai falar exatamente da política penedense. E você, como hoje candidato a prefeito, eu conheço seu passado na Câmara de Vereadores, porque acompanho, e a gente tem até contrato de divulgar todos os seus discursos, e assim temos feito. E também acompanhei, não de perto, mas acompanhei, como tenho muita preocupação com o Penedo, a sua passagem pela Secretaria de Saúde. Eu começo enveredando pelo seguinte: a política nacional, a cada 20, 25 anos, no Brasil, ela sofre traumas. Nós passamos
cerca de entre 25 anos e 30 anos do período de ditadura militar. E quando veio a redemocratização, veio através da eleição indireta do presidente Tancredo Neves, que não assumiu, e passou então o presidente, rasgando a Constituição, a ser o José Sarney, que pela Constituição não poderia assumir, né? A lei dizia que o vice só poderia assumir em caso de morte do titular após 2 anos de mandato. E a Constituição ainda hoje diz que em caso de haver vacância do cargo de prefeito, de governador, de presidente, antes de 2 anos você tem que convocar uma eleição complementar. Mas a Constituição está sendo rasgada e não é de agora. Então, doutor Raimundo, a cada 20, 25 anos a gente tem um sobrepasso na política. E a política de Penedo completa 20 anos que está numa mesma linha. E eu acredito que essa linha termina agora. Eu acredito que vai haver uma mudança. Eu não sei se a mudança será com A, com B ou com C. Só sei que é histórico no eleitor brasileiro e também no eleitor penedense cansar, como foi o período de Raimundo e Alcides Andrade, né? Quando todo mundo pensava que doutor Raimundo iria conseguir eleger doutor Alcides em 82 pedindo voto em branco, que foi uma das eleições de Penedo, Tancredo Pereira ganhou em quase da totalidade das urnas de Penedo. Ele perdeu apenas em uma urna, que foi na urna do Monte Pio, que era o pessoal do Bairro Vermelho. Vem agora a gente completando 20 anos e alguma coisa vai acontecer. E eu começo perguntando ao doutor Raimundo, da sua passagem na Secretaria de Saúde, Raimundo, que fez de você o melhor secretário de saúde de Penedo, o que é que você fez e que ninguém conseguiu copiar? Eu sei que há uma coisa aqui em Penedo, há uma prática, não seguir o que é de bom que os outros deixam, né? Sempre vem aquela coisa, um desmancha a praça que o outro fez. E aí eu pergunto, queria que você enumerasse as coisas boas que você fez enquanto secretário de saúde e que foram abandonadas pelos outros gestores. Boa noite, Raul, boa noite a todos. É uma satisfação, Raul, a gente poder trocar algumas ideias, principalmente nesse momento em que Penedo está passando por essa verdadeira mudança, como você disse. E essa mudança a gente sente, né, que não é da agora. Entretanto, faltava algo ou alguém que pudesse tomar uma iniciativa. E essa iniciativa passava por uma composição de um grupo. E eu acho que isso aconteceu e vai acontecer. Voltando para a Secretaria de Saúde, você quer saber o que é que o doutor Raimundo fez, né, que os outros não deram continuidade, não copiaram, e por que deu tanto certo? Em primeiro lugar, eu sempre digo que as decisões, quando elas são tomadas, elas precisam ser consultadas antecipadamente. Ou seja, por que é que o doutor Raimundo deu certo na secretaria? Nós ouvimos, nós consultamos a população. O que é que você quer que seja feito na sua comunidade? O que é que você quer que seja feito no seu posto, na sua área? E aí, Raul, ficou bem mais fácil, porque nós conseguimos elencar 192 itens votados, discutidos e aprovados em uma conferência municipal de saúde. Hoje nós temos algumas pessoas que querem mudar de postura na política, dizendo que é preciso ouvir.
Isso eu já fiz desde 97. Desde 96. Assim que nós assumimos a secretaria, fizemos as pré-conferências de saúde. E nessas pré-conferências, aonde nós íamos com uma equipe que tinha psicólogo, assistente social, enfermeiro, médico, dentista, nós íamos às comunidades e pedíamos à comunidade que ela dissesse o que é que estava incomodando na área de saúde. E saía desde a pintura do cemitério, imagine, até a implantação de médico, de um programa novo de saúde, a presença de um dentista, a presença de um profissional médico, de alguma especialidade. E aí, nessas pré-conferências, nós tínhamos aproximadamente de 30 a 40 sugestões da comunidade. E aí, essas sugestões daquela comunidade, elas eram votadas, eram aprovadas naquela comunidade. E aquela mesma comunidade elegia, dependendo do número de participantes naquela pré-conferência, ela elegia os seus delegados, para que na conferência eles pudessem defender aquilo que ele estava pedindo. Dando um exemplo. Aqui na Ponta Mufina, na pré-conferência de lá, que pegava a Ponta Mufina, entrava para a Ilha das Canas, aquela região toda. E na nossa ideia, eles precisavam de um posto de saúde que não funcionava. Era o que nós imaginávamos para aquela comunidade. E uma proposta que foi votada e que foi discutida foi que a prefeitura, que a Secretaria Municipal de Saúde arranjasse uma lancha com um piloto para que pudesse trazer as pessoas da Ponta Mufina para atender. Porque pela estrada não tinha condição, não tinha ambulância, não tinha carro que residisse lá no povoado para fazer o transporte. Então, o que nós imaginávamos era colocar aquele posto, ampliar aquele posto, botar um médico e tal. Eles não pensaram nisso como prioridade. A prioridade dele qual é? Eu quero uma lancha 24 horas à disposição com um piloto que pudesse trazer as gestantes aqui para Penedo. Mas isso era vamos dizer assim, uma necessidade da comunidade. E essa necessidade teria que ser colocada como prioridade e votada. E a nossa equipe, que foi para ouvir, só olha, nós vamos colocar o posto para funcionar, nós vamos trazer um médico, nós vamos trazer um dentista, nós vamos trazer uma enfermeira, mas nós queremos a lancha. Porque vem o médico de manhã, faz o atendimento e volta para atender. O dentista vem, faz o atendimento e volta para atender. E se de noite tiver algum problema no nosso povoado, nós não vamos ter nem dentista, nem médico, nem enfermeiro, nem ambulância, nem nada. Nós queremos uma lancha. E assim foi feito. Infelizmente, né, foi uma coisa estranha. Como eu vou justificar para a secretaria, né, para o Conselho de Saúde, um aluguel de uma lancha para transportar as pessoas para atender? Foi aí que a gente entrou em contato com o secretário da época, para ele melhorar as condições de tráfego da estrada, mas a lancha ainda foi locada por um período pequeno. Enquanto o secretário da época conseguia melhorar a estrada, eles fizeram nós fizemos o aluguel da lancha. E aí, Raul, o que é que a gente fez? A gente ouviu todas as comunidades nas pré-conferências. Levamos essas propostas para a conferência, junto com os delegados, mais de 800 pessoas, durante 2 dias, e cada uma comunidade ia dividir dentro do círculo que era próprio para se discutir as propostas, porque o dinheiro é finito, a quantidade do dinheiro orçamentário é finito. Eu tenho dinheiro para fazer isso, mas vocês estão pedindo isto mais X.
Então, as discussões nos grupos foram muito satisfatórias, foi levado a termo no voto e conseguimos elencar 192. E começamos a cumprir ipsilite o que eles tinham pedido. Então, ampliação do BSF do Santo Antônio, fizemos ampliação. Quinto item, me lembro bem, aumentar o número de requisições de exames nos postos. Aí aumentamos. E aí nós fomos passo a passo, cumprindo com tudo aquilo que o município estava precisando. E o porquê de ter dado certo, para mim, eu não tenho dúvida, foi você ouvir a comunidade, levamos essas propostas para o Conselho. O Conselho, no início, eu ainda leigo nas funções do Conselho de Saúde, tive alguns embates ferrenhos com algumas pessoas, algum presidente, né? Regueira foi um adversário no começo, ferrenho. Ele e o Cedrinho, o pai da Roberta, eram adversários ferrenhos. Porque o Cedrinho, ele era da Comissão de Finanças, ele e o Joaquim Reis. E eles pegavam no pé mesmo. Então, o Conselho, ele é deliberativo e é consultivo. Na minha cabeça, ele só era consultivo. Eu consulto, ele aprova, eu faço, se ele não aprovar, eu faço também. Mas não é assim. Infelizmente, não é assim. Então, a lei, no seu artigo 2º, diz que o Conselho, ele é deliberativo e consultivo, inclusive, Raul, nas questões financeiras e orçamentárias. Então, quando se vai se construir o orçamento, tem que chamar o Conselho. O Conselho participa. O Conselho vai dizer, bota mais dinheiro aqui, bota mais dinheiro para remédio, bota dinheiro para mais exame. E a gente não aceitava isso de imediato. Peraí, eu sou o secretário, tem outras prioridades? Não. O Conselho determinava, como ele era deliberativo, botava uma resolução, emitia uma resolução assinada pelos conselheiros e o secretário tinha que cumprir. No momento que nós fizemos os primeiros, vamos dizer assim, as capacitações na área da gestão da saúde, foi que eu comecei a estudar 80 e 81, 24, a 80, que é a lei da saúde, e foi que eu fui ver que realmente o Conselho manda. O Conselho manda. E aí a gente começou a ouvir o Conselho. Porque eu digo, olha, se o doutor Raimundo errar, errou o Conselho, que representa Penedo, errou o secretário e errou todo mundo. Mas se nós acertássemos, era um acerto compartilhado. E isso aí, Raul, nos deu um ganho muito grande na saúde de Penedo. Nós começamos, tínhamos 6 ou 7 postos que funcionavam precariamente. O modelo de gestão também, nós optamos, né, porque quem fez a implantação e a mudança do modelo de gestão foi o doutor Raimundo, lá na secretaria, junto com o Conselho. Quando o conceito de gestão em saúde de Penedo era curativo. Curativo. Eu preciso ter médico para fazer, eu preciso disso para fazer. Preventivo, zero. Tinha, né, o SESC fazia, mas não era o foco da gestão a prevenção. E aí nós tivemos que mudar a gestão, o foco da gestão do curativo para o preventivo. E isso foi um ganho a médio e longo prazo. Que muitas vezes as políticas, é isso que você perguntou, por que é que eles não seguiram com essa linha? Porque não dá visibilidade política. Fazer prevenção não dá visibilidade política. É mais fácil fazer um mutirão. Esse dá visibilidade política. Vamos lá no Zé de Lendo, bota um aparelho de ultrassom,
bota meio mundo de gente para colher sangue, como fizeram agora essa semana, meio mundo de gente de coleta de sangue, quer dizer, você trabalha apagando fogo aqui e ali, mas não trabalha na base que é a prevenção. E nós fizemos a prevenção na área de odontologia, fizemos a prevenção na área de gestão, fizemos a prevenção na área de puérpera infantil, redução da mortalidade infantil, dengue. Quem fez a implantação do programa da dengue aqui em Penedo fomos nós. Foi, na época, erradicação. Depois o Ministério verificou que não conseguiria erradicar o mosquito nem a dengue. Então passou a ser um programa praticamente contínuo de acompanhamento e tratamento da dengue. E isso aí, Raul, a gente teve alguns percalços, né? Algumas situações, pegamos ainda um período de cólera tremendo aqui em Penedo, né? Mas montamos uma força-tarefa, diga-se de passagem, toda a equipe médica de Penedo e dos paramédicos de Penedo trabalharam exaustivamente para que não houvesse danos maiores do que aconteceram na época da cólera. E graças a Deus nós conseguimos erradicá-la, conseguimos um índice de mortalidade infantil razoável. Nós, quando assumimos a secretaria, nós tínhamos 68 mortos por 1000 crianças nascidas, né? Deixamos aí na faixa de 21, 22, alto, ainda muito alto. Na gestão seguinte houve uma queda, mas infelizmente os programas eles não tiveram continuidade. A prevenção foi esquecida, a atenção ao nosso morador do interior, o expresso da saúde, aquele ali era uma menina dos olhos da Secretaria de Saúde. Está ali a Isabel, né, que foi uma das pioneiras no atendimento fantástico que a doutora Isabel fazia, junto com o doutor Biraci, né, fazia nos povoados de Penedo, aonde eles não tinham condições de se locomover. Então, ia semanalmente, todos os povoados de Penedo, ia ao ônibus com a enfermeira, com a profissional, na época era a doutora Isabel, com o doutor Biraci, às vezes nós íamos para dar uma força, o Robson foi algumas vezes para fazer dupla com o Biraci. E esse atendimento às comunidades rurais era feito lá. Por quê? Porque a lei diz assim, você tem que ser atendido o mais próximo da sua residência. Então, o mais próximo da sua residência é ir lá onde o povoado teve, e não ele viesse para cá. Eu acho que a saúde de Penedo teve um ganho muito grande, a gente trabalhando no preventivo. E eu espero, né? E a partir de janeiro de 2017, nós vamos retornar esse programa de prevenção e o ônibus da saúde vai voltar. Ok. Você trouxe a torcida organizada, né? Mas todo mundo vai trazer, não fique achando que vai ser diferente. Todo mundo vai trazer. Zé Alves não vem e eu não entrevistarei mais de jeito nenhum, nem a força de lei. Se a justiça mandar, eu digo, pode me prender. Entrevistar, não vou entrevistar não. E a Ivana, a consideração que ela alegou para não vir para a entrevista foi a questão do local, né? E eu disse que quem iria entrevistar era eu, não era Germano, não era o oratório. As perguntas que eu fizer aqui eu faço em qualquer lugar, e as de qualquer lugar eu faço aqui. Então, não via sentido nisso. Há um momento de reflexão do grupo da Ivana que está pensando se faz a entrevista em um outro local. Aí a minha condição é, se eles arrumarem o local, se eles providenciarem tudo, ela vai ter que fazer uma entrevista no meio dos candidatos, e não como último. Porque poderia ser uma estratégia, né? De repente diz, olha, eu não quero participar por causa do local. Terminei de entrevistar todo mundo, olha, agora eu quero. Aí também não é do meu perfil, né? Não é do meu jeito, quem me conhece sabe. Se ela resolver, ela tem o dia 7 de setembro, ela tem o dia 8,
que é dedicada ao vice-prefeito, e se ela quiser, aí ela faça a entrevista. Ela seria 3. Sim, eu estou apenas dizendo o seguinte, que eles entraram num momento de reflexão para... Lógico que lá eles disseram o seguinte, que no oratório não participariam, né? Não. Alexandre, eles disseram que no oratório eles não participariam. Essa foi a afirmativa deles. Se você me perguntar se eu tenho intenção de entrevistar, não. Até porque é desgaste para mim também. De repente a pessoa diz, não, não quero ir. Entendeu? Então tem aquela coisa, né? E se pensarem que eu vou abrir espaço depois, apesar de que o grupo do Márcio disse, não, depois de todo mundo, se ela conseguir um espaço, você pode entrevistá-la. Mas não é você que decide isso, quem decide isso é o Raul, né? E eu tenho que olhar a questão de ser igualitário para todos, isonômico para todos, né? Bom, o Raimundo falou sobre a sua passagem pela Secretaria de Saúde, né? É uma verdade, as coisas boas de Penedo não são copiadas, isso é uma verdade, é um absurdo, mas é verdade. E aí eu adentro pela vida do Raimundo vereador. O Raimundo teve, em seu primeiro mandato, uma votação muito grande, né? E no segundo mandato houve uma queda acentuada, né? Uma quantidade de votos que dava para um pouquinho mais eleger outro vereador. Foi sintomática a queda. Mas não se atribui a desgaste de Raimundo, se atribui a uma ausência sua, que você teve que fazer um tratamento de saúde e tal, né? Mas você vai explicar melhor isso. Eu tenho só as informações. Mas com relação ao Raimundo vereador, eu perguntaria o seguinte: o Raimundo vereador fez projetos de lei, e eu sei, e foram vetados pelo Executivo, porque seriam projetos que traria um benefício, né? O projeto da Orla, para que as pessoas fizessem exercícios e caminhadas, e aí botaram uma pedra no meio do caminho, e como o Carlos Drummond disse, né? Botaram uma pedra no meio do caminho e tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Mas Raimundo não foi tão incisivo com relação ao prefeito atual. Nesse mandato, o Raimundo não fez requerimentos que fossem enviadas cópias, eu falo em quantidade, ao Ministério Público para que se tomasse conhecimento por outras vias, por outros meios, a situação que Penedo vive. E aí a minha pergunta é: o Raimundo está satisfeito com o papel de vereador nos seus 2 mandatos? Estou, Raul, tranquilamente que estou. Eu cumpri com o meu papel constitucional e fizemos, como você bem disse, diversos requerimentos. Fizemos diversas indagações ao Executivo Municipal do primeiro mandato. Alguns projetos de lei foram sancionados, tornaram-se lei, inclusive com aplicação prática hoje no município de Penedo, né? Tem um que foi sancionado recentemente, né? E que está aplicado hoje nos bancos e que deu um resultado fantástico, né? Nós tínhamos aqui a saidinha de banco, que era uma coisa absurda, né? Semanal, todo dia a gente estava vendo aí na sala, então, olha, saidinha de banco, isso, aquilo, aqui. E aquele projeto que nós solicitamos para que as agências bancárias, né, fizessem um atendimento reservado na hora que ele está no caixa, porque o que aconteceu é o seguinte: tem a fila, né, aquela filazinha em S, e fica todo mundo ali com o celular conversando e o outro vendo quem está sacando a quantidade maior ou menor. Os bancos aqui todos dividem. Então o cara está na fila e diz: olha, pega aquele rapazinho ali de camisa branca que saiu aqui com um saquinho cheio de dinheiro. E era assim mesmo. E era assim.
tranquilamente. Então esperava, teve um que foi assaltado lá, quando saltou perto da Coab. Dentro de casa a pessoa foi acompanhando, sabia, quando ele chegou em casa foi assaltado. E esse projeto de lei, graças a Deus, os bancos aderiram, né, fizeram a sua aplicação da lei e deu um resultado fantástico. Já outro, que também foi sancionado, que foi aquele que a gente solicitou do Executivo, que substituísse em 2 anos, olha que demos um prazo longo, que substituísse em 2 anos o juiz, porque o número de professoras que estavam indo lá no nosso consultório, né, número de professores que tinha outros colegas que atendiam, com processo de alergia, então é uma coisa assim que chama a atenção, e o prejuízo para os alunos muito grande. E aí eu digo, vamos substituir, falamos com secretários, pedimos, fizemos o projeto foi aprovado. Ainda hoje, no município de Pendeiro, ainda tem escolas usando o giz. Então é uma coisa que não dá para a gente entender. A lei existe, mas não é cumprida. Ao meu ver, a nível de Estado e a nível de Brasil, nós já temos todas as leis possíveis. O que precisa é colocar em execução. Tivemos esse projeto que você falou, que foi um projeto que nós tínhamos preventivo, que era colocar um funcionário da prefeitura, concursado da prefeitura, às 5 horas da manhã aqui, no começo do cais, com a sombrinha, direitinho, com a balança, tensiômetro, glicosímetro, entendeu? Para que começasse a se criar o hábito de se caminhar aqui na aula, de manhã cedo. Então ele fazia o seu peso, botava na sua fichinha, né? E só amanhã vocês vêm aqui, nós vamos verificar a sua pressão, vamos botar você para caminhar. Então era um projeto custo zero, porque eu já tenho funcionário. A Unimed ia doar os kits de glicemia, né? Era uma parceria com a Unimed. Ia doar a sombrinha. O funcionário já era do município. Então, era um projeto custo baixíssimo, zero, praticamente, para o município, e que tinha uma ideia que não foi à frente. Por quê? Qual era a ideia? Era que a gente começasse a fazer essas caminhadas no primeiro momento. No segundo momento, nós já tínhamos um projeto conversado lá com o Mário Jorge na época, para que ele tirasse 1,5 metro dessa calçada que já é bastante larga, onde ele pudesse fazer uma ciclovia daqui até lá o Euclides Itarino, que dá 1 quilômetro aproximadamente, né? Seria um nascedouro de uma ciclovia que a pessoa pudesse ir 1 quilômetro para lá, outro quilômetro para cá. E esse projeto, que era o segundo momento, infelizmente morreu no nascedouro. No primeiro mandato nós fomos incisivos, no segundo mandato fomos incisivos também. Só que a gente vê uma dificuldade tremenda nas respostas do Executivo, muito grande. Não só você acompanha lá as sessões da Câmara, inclusive nós fizemos um requerimento ao Ministério Público, que até hoje nós não tivemos resposta, que foi em relação à contratação, que nós estamos sabendo e vendo a olhos nus, de pessoas no período eleitoral. No período pré-eleitoral. Então nós pedimos as folhas. O secretário teve na audiência, disse que era uma dificuldade muito grande, porque era um volume de papel muito grande. Nós fizemos um requerimento e doamos 2 disquetes para que o secretário mandasse essas folhas que nós estávamos pedindo, 2 meses, né, de um período, e 2 meses de outro ano, para que pudéssemos fazer uma comparação, e encaminhamos isso para o Ministério Público, e até hoje nós não tivemos resposta. Então, a gente sente que o Poder Legislativo de Pendeiro, ele precisa de uma independência maior. Eu acho que ele precisa de uma independência. Ele é harmônico, mas ele precisa de uma independência, né, de ser mais contundente, não para brigar com o Ministério Público, nem para brigar com o Executivo, mas que ele assuma a sua função de poder legislativo. Quando você falava sobre a redução
da mortalidade infantil, eu lembrava aqui do período do ex-prefeito Israel Saldanha, que desenvolveu, naquela época, em parceria com o governo do estado, o Viva a Vida, que chegou ao índice de 10 mortes por mil, não é, Israel? E que eu não tenho esses números hoje, mas eu não acredito que ainda esteja nesse patamar, né? Porque não há uma continuidade das coisas boas que se faz em Penedo. Raimundo, aí vem o período em que você decide ser candidato a prefeito de Penedo, não é? E o período pré-eleitoral, toda uma vida ele vai ser confuso, porque vem as questões de formação de grupos, e não é fácil. Você está vivendo isso e sabe que não é fácil. E em alguns momentos abriram-se portas para que a sua candidatura fosse uma candidatura quase que única de oposição, que foi naquele momento em que o G6 se reuniu, foi conversar com você, não houve entendimento, uma parte diz uma coisa, outra parte diz outra, mas houve aquele momento. E infelizmente eu acredito e acreditava naquela época que ali você matava a eleição. Se aqueles 6 vereadores viessem para o seu lado, você matava a eleição, porque você tirava alguns importantes vereadores do grupo do Márcio, que iria comprometer até a própria eleição do Márcio, porque sairia, segundo aquele contato, Messias de Afiló, Mano da Caçamba e Júnior do Tó, para apoiar o doutor Raimundo, né? Conversa de política é complicada. Sim é não e não é sim, né? Isso é uma máxima que eu aprendi acompanhando a política. Acaba chega e diz, estou com você. E quando é no outro dia você diz, fulano de rapaz, olha, aconteceu um negócio e foi fogo. E aí você fica a ver navios. Naquele momento, Raimundo, você acreditava naquela proposta do 16? Eu acredito, sabe, Raul? Eu acredito nas pessoas. Sabe? Eu tenho, não sei se é defeito, se é virtude, mas eu acredito nas pessoas. Tá? Eu levo muito na cabeça, né? A minha mulher diz que eu acredito em tudo, mas eu acredito nas pessoas, eu acredito no ser humano. Tá? Eu acredito no ser humano. Eu acho que, mas ele fez isso. Eu acredito que ele tem regeneração. Eu sempre acreditei no ser humano, sempre vou continuar acreditando. Eu tenho uma coisa que eu não perco a esperança nunca no ser humano. E aquela conversa que eu participei a você, foi uma conversa franca. Eu chamei os vereadores um por um, depois conversamos a 3, e disse, a minha proposta que não tinha sido ideia minha, tinha sido ideia sua, inclusive, há muito tempo. Você disse, olha, se sair daqui da Câmara, né, o prefeito e o vice-prefeito daqui da Câmara, mata a eleição. Mata a eleição, exatamente o termo que você usou. E foi aí que eu peguei o mote e disse, vou conversar de um por um para saber como é que a gente tem condição de matar essa eleição. E conversamos, né, com o grupo, conversei com o Messias, conversei com o Tó, com todos eles. Mas não houve, vamos dizer assim, por parte deles, né, uma decisão. A minha proposta eu fiz. Se vocês vierem para cá, vocês vão indicar o vice. Foi uma proposta, né, que eu mantive. Porque nós tínhamos já no meu grupo, praticamente, o Sidoca já estava com a gente, o Marcelo Pereira também, ele não estava ainda, mas o Nelsinho já estava com a gente, então já tinha de mandato o doutor Raimundo, já tinha o Sidoca e já tinha o Marcelinho e Nelsinho, que estavam praticamente vinculados 4 com 6, 10.
Então, era uma jogada, eu digo, eu tenho esse grupo aqui, né? Já tinha conversado com o Sidoca, então, estávamos aqui, se a gente consegue trazer esse grupo, fechava a eleição. Infelizmente, a gente sabe que as conversas políticas, as negociações políticas, né? Elas existem, né? Os diálogos, e infelizmente esse diálogo, essa conversa não progrediu, né? Mas houve uma proposta, né? Trabalhamos depois individualmente, cada um deles, mas infelizmente nós não conseguimos êxito e ficou do jeito que está. Quando o Raimundo citou a minha participação, a nossa participação, é que no mandato de 2009 a 2012, quando eu fui diretor da Câmara, eu realmente reuni os vereadores e disse, olha, se juntar o grupo de vereadores de Penedo, mais 3 ou 4 suplentes, se ganha a eleição em Penedo. E provei matematicamente. Botamos a votação de cada vereador, somamos, e com mais 2 suplentes já passava da votação do prefeito eleito. E isso só não existe em Penedo porque os vereadores de Penedo ainda não entenderam que eles podem chegar à prefeitura e à vice-prefeitura de Penedo. Eles ainda não entenderam. Eles preferem continuar com um posicionamento que é clientelista, viciado em estar apoiando o prefeito, porque tem benesses, e todo mundo sabe disso, e então apoiar um outro grupo, onde eles acreditam que voltarão a ter as mesmas benesses. Essa é uma verdade. Né? E naquele momento, quando a gente conversava, eu entendia que se os 10 vereadores fechassem com você, nós não queríamos outra candidatura de oposição. Não queríamos, não. Até porque quem pede voto de casa em casa é vereador. Candidato a prefeito não tem tempo, não. Se ele parar de casa em casa para pedir voto, ele vai começar na 7 casas e quando terminar a eleição, ele está na igreja São Gonçalo. É impossível. Já o vereador não, ele passa esse tempo todo de mandato atuando e quando ele chega na casa, ele já vai, como eles dizem, na casa carimbada, né? E isso é uma coisa, é um fato. Mas Raimundo, novamente você teve uma oportunidade de matar a eleição de Penedo, que foi quando se cogitou a possibilidade de haver uma união das oposições. Isso aqui eu excluo o Zé Alves. Zé Alves não participaria disso, até porque Zé Alves não é a oposição. A oposição seria a união de Raimundo e Ivana, ou o grupo de Raimundo e o grupo Toledo, que é a melhor definição. Por que esse momento, por que essa decisão não foi favorável a Penedo? Porque hoje a gente tem a seguinte situação, Raimundo. É fato. Eu analiso a política de Penedo numericamente. E não costumo errar. Eu vou botar a lista dos vereadores que serão eleitos, vou botar 20 nomes e vou acertar os 15. Não costumo errar, não. Na eleição passada, dos 13, eu acertei 12. Porque eu conheço como eles trabalham e como o eleitor de Penedo se comporta. Então, se naquele momento que houve conversa entre o grupo Toledo e o grupo Raimundo, por que não houve esse entendimento para que Penedo tivesse uma eleição consagrada antecipada? Eu gostaria, Raul, só de voltar um pouquinho quando você falou aqui na mortalidade infantil e falou no nome do ex-prefeito Israel. Eu acho que foi um momento muito bom para a saúde de Penedo quando o Israel passou na prefeitura, né, que montou o Viva a Vida, né, as cestas
para a gestante foram doadas, o acompanhamento, a cesta nutricional foram doadas, e houve um acompanhamento mais de perto, né, com as gestantes, com as nutrizes e tal, e houve uma redução da mortalidade. Eu não me lembro o número, mas houve uma redução acentuada, me parece que chegou a 10 por mil. É um número europeu. É um número europeu. A nível nacional é fantástico, entendeu? A gente não pode negar que isso foi um trabalho que foi feito na época do Israel como prefeito. Voltando para a questão política, você pergunta por que não houve esse segundo momento, né? É porque as coisas, Raul, não tinham que acontecer. Não tinham que acontecer. Eu não vislumbrava em momento algum, sou sincero, uma situação aonde as oposições pudessem estar unidas nesse momento. Não me parece, desculpa, não me parece que eu esteja enganado, mas naquele momento em que a gente colocou a candidatura, que a candidatura começou a tomar corpo, o Carlos já era candidato, né? E houve o lançamento da outra candidata, e as conversas que nós tivemos, todas elas eram: tirem, vamos desarmar os espíritos, vamos tirar as nossas candidaturas, todo mundo trabalha, lá na frente nós vamos sentar e discutir o que é melhor para vender. Então, a minha posição já tinha sido tomada no sentido de que eu já tinha sido vice-prefeito 2 vezes, 2 mandatos, está terminando o mandato de vereador. Em função disso tudo, até como eu citei, da própria idade mesmo, eu disse, eu acho que chegou o momento. Eu adquiri uma experiência, montamos um grupo político que nós não tínhamos. Então, as circunstâncias que nós trabalhamos não era para a gente ser vice-prefeito mais, não era. Porque naquele primeiro momento nós não tínhamos grupo. Nós fomos buscar o Sidoca, doutor Alcides. Fomos buscar a Lita, ex-secretária de Estado, ex-vereadora. Fomos buscar o Chiquinho do Cartório, ex-presidente da Câmara, uma pessoa sempre que militou aqui politicamente. Fomos buscar o ex-prefeito Israel. Fomos buscar o companheiro Antônio Nelson. Trouxemos ainda o Nelsinho, o Marcelo. Fomos, através do Marcelo, buscar o seu Tancredo Pereira, que vinha com o Alfredo Pereira, com o Robson, que já foi vereador. Então, trouxemos mais uma família que tem laços políticos aqui dentro de Independente. Então, nós tínhamos um ex-prefeito, nós tínhamos o doutor Moacir Andrade, o ex-governador. Então, nós tínhamos um grupo aonde eu sempre conversava e discutia. Hoje nós temos um grupo para conversar de igual para igual com os outros grupos, tanto com o grupo do ex-prefeito, o Alexandre, quanto do grupo do Carlos, que estava já trabalhando há 4 anos. E aí eu fiz essas colocações. Eu acho que, nesse momento, eu não estou pretendendo ser vice de ninguém. A questão de dizer, você não será candidato, não passa também na minha cabeça. Então ficou uma sinuca de bico, como alguns disseram, mas você tem que ser o candidato? Não. Não é que eu tenho que ser o candidato. Eu já fui vice-prefeito 2 vezes deste grupo. Eu apoiei esse grupo por mais uma eleição. Depois apoiei o grupo numa 3ª eleição, 4. 2 eu fui como vice, uma do Israel com o Alexandre, e a última agora, do Israel com a Ivana. Então,
Eu participei de duas e apoiei duas. Será que não chegava o momento de dizer, realmente você vai ser o nosso candidato? Porque existe, né? Eu confio nas pessoas e acho que esse entendimento era tão claro, tão visível, tão palpável, que não havia necessidade de encontros, reuniões. Não, a minha posição estava posta. Qual era a outra situação? O Carlos, que já vinha 4 anos, né, desde a eleição passada, montando um grupo, né, montando um grupo de vereadores e tal, e nós começamos a conversar com o Carlos, né, com o seu grupo, mas também não tivemos êxito. E realmente não era isso que eu imaginava para Pendelho. Sinceramente, não era isso que eu imaginava para Pendelho. Era uma candidatura única das oposições, que seria o doutor Raimundo, né, apoiado tanto por um grupo quanto pelo outro. Mas, infelizmente, em política a gente sabe que esses momentos não são 2 com 2, 4. E hoje nós temos 4 candidaturas postas, mas não tenha dúvida que o 31 será vencedor. Entendeu? Quando alguém se lança candidato a prefeito, já tem consigo a ideia de como vai governar e a outra ideia de como não teria governado. Essas são duas vertentes que ele tem que estar preparado. Eu perguntaria ao Raimundo, desse mandato atual que você acompanhou e acompanha como vereador e sabe de tudo o quanto tem sido feito em Penedo, de errado e de certo. Se Raimundo fosse o prefeito desses 4 anos, quais os erros que ele não teria cometido? Se você fosse prefeito desse mandato que está terminando, quais os erros que você não teria cometido? Porque aqui em Penedo é fato de domínio público, é conversa de todo canto que você chega. O desgaste do prefeito Márcio é enorme. E esse desgaste não é por outra coisa que não seja por erros administrativos, por falhas na administração. Então a minha pergunta é, você que pretende ser prefeito, se você tivesse esses 4 anos, quais os erros que o Márcio cometeu que você com certeza não teria cometido? Rapaz, a gestão da saúde para mim foi um desastre. Para mim foi. Porque como é que a pessoa, em 3 anos e meio, recebe do governo federal mais de 75 milhões? Em um único ano recebeu 26 milhões e meio, que foi o ano passado, 26 milhões e meio de recursos federais. E somente agora, nesse período, é que conseguiram, 3 anos e meio, que conseguiram comprar um equipamento para botar na Marituba do Peixe, uma equipe odontológica. Somente agora que conseguiram diminuir a demanda reprimida de 10 anos. Minha gente, demanda reprimida na saúde de 10 anos, vai pegar, é uma coisa que eu nunca vi. Eu nunca vi. Demanda reprimida de exames existe, mas exageradamente não. Então, eu não cometeria esses erros de fazer uma saúde pouco preventiva e de apagar fogo. Essa saúde de apagar fogo é uma saúde cara. É uma saúde cara. Então, chega o dia da mulher, eu vou fazer a prevenção da mulher. Chega o dia do homem, vamos fazer a prevenção do homem. Chega o dia da criança, vamos fazer a prevenção da criança. Qual é o programa? Qual é a sequência de tratamento? Não existe. Então, a primeira coisa é isso aí. A segunda, Raul, que nós vamos ter uma postura, já estou dizendo aos futuros vereadores, que aqui parece que tem os dois,
Tem ali, Marcelino, eleito, se Deus quiser. Já estou dizendo, Marcelino, que a postura do gestor com a Câmara será diferente. Será uma postura de respeito, gente. Como é que o vereador, eleito constitucionalmente, né, faz uma requisição, faz uma solicitação e nem para mandar dizer à Câmara não tem dinheiro, não pode, não, nenhuma resposta. Mas você vê, é uma coisa que é triste. Isso aí eu não faria. A transparência que tanto se fala não é, minha gente, é um pré-requisito humano. A pessoa ser honesta, transparente, é um requisito natural das pessoas. Quando você está na gestão pública, você tem que ser transparente com a coisa pública. É obrigação, você não está fazendo favor. E aí como é que a gente fica? Qual é o sentido que tem de você perguntar ao executivo quanto foi que ele gastou de combustível no ano tal? Quem tem a resposta? Ninguém. Aí ele diz, está na internet. Ninguém consegue. Então, o relacionamento Câmara Executivo também não modificaria. A outra coisa que eu também acho que não cometeria é essa gestão de cima para baixo. Melhor coisa do mundo para você administrar uma cidade é você auscultar e você ouvir, minha gente, o que é que a comunidade quer. A gente não tem essas conferências que tem feito, é uma coisa cartorial. Junta 30, 40, 50 funcionários da prefeitura e faz uma conferência cartorial, né, onde os próprios funcionários da prefeitura vão dizer sim senhor, pode fazer, sim senhor, e que somente agora é que apareceu o recurso da saúde. Que compara ar-condicionado, compara equipe odontológica. Então, esse tipo de conduta eu não faria. Deixaria Penedo arrebentado, esburacado do jeito que está? Mas você não disse isso aí. Com relação a... só na saúde, exatamente. Eu acho que fazer gestão não é tão fácil. Agora, se você prestar atenção, o período que o Israel, o pessoal reclama muito que eu falo que eu esqueço o S, não é, Fernando? Israel, cadê ele? Tá aí? O Israel, ele, como é engenheiro, ele tem uma visão diferente nossa. Mas a gente, como médico, também tem uma visão macro do corpo, né? Se você não tomar conta de determinadas partes do corpo, ele vai adoecer. A mesma coisa é a visão do engenheiro civil. Ele tem uma visão macro do que deve ser feito. E em pouco tempo que ele passou na prefeitura, ele inaugurou a creche Luciano Nogueira. Começou a construir aquela da Rua do Flamengo, o Manuel Soares, né, fez as quadras de esporte, né, abriu aquela outra do Eiteiro, construiu outra lá no Tabuleiro. Então, em pouco tempo, ele como engenheiro, ele fez uma mudança radical. Então, eu teria que ter uma equipe nessa área. Eu acho que é fundamental melhorar a infraestrutura do município, calçamento, saneamento, isso aí está terrível. Você não disse que se deixaria a cidade esburacada como ela está. Não, Deus me livre, não tinha nem dúvida. Com relação à observação que você fez, 10 anos de demanda reprimida, eu posso dizer que é mentira. Eu sou atrevido e digo logo, é mentira, porque no período do prefeito Israel e da secretária Geonice, a saúde de Penedo andou e andou mesmo. E fez todas as conferências para decidir o que era que iria ser feito em povoados e bairros e tudo mais. Então, se disser que tinha uma demanda reprimida de 10 anos, é mentira. Agora, que tinha uma demanda reprimida de 3 anos e meio, tinha. Isso aí é outro fato. Raul, só para você entender, você tem lembrança quando foi que os cubanos começaram a chegar no Penedo? No governo do Márcio.
3 anos e meio, 4 anos. Exatamente. Porque mudou, né? O sistema de atendimento mudou um pouco. Agora a pergunta é a seguinte: você pode chegar a prefeito de Penedo, você é candidato, eu não. Você pode ganhar, eu não. Se o Raimundo ganhar, o que é que ele vai fazer de novidade boa para Penedo dentro de uma situação execuível? Não adianta, você não tem o perfil de mentir, de dizer que vai fazer a ponte Penedo-Neópolis, né? E se você fosse dizer aqui, eu ia dizer: Raimundo, diminua. Mas quais são as partes que você já sabe, Raimundo, que pode fazer e que vai fazer chegando à prefeitura de Penedo? Olha, Raul, a partir de janeiro, 1º de janeiro, primeiro nós vamos fazer uma festa do Bom Jesus, muito boa, arrochada, se Deus quiser, e ela tiver agenda, nós vamos trazer Ivete Sangalo, entendeu? Se ela tiver agenda... Você está anunciando que se ganhar a prefeitura de Penedo, na festa do Bom Jesus, no primeiro ano, você traz Ivete Sangalo? Se ela tiver agenda. Sim, sim, sim. É bom para isso. Ela pode dizer, não tem uma agenda, mas se tiver agenda, você traz. Eu trago. E não vai fazer como você da outra vez não, né? Da outra vez disseram, veio. Doutor Raimundo vai trazer. Agora, o que é que eu faria? O que é que eu faria? Não, o que é que eu vou fazer a partir do 1º de janeiro? É diferente. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, uma equipe, Raul. Eu acho que a gente tem que ter uma equipe. Ninguém trabalha sozinho. Então nós precisamos ter uma equipe técnica que vista a camisa da administração e vista a camisa de Penedo. É o mais importante. Né? São pessoas que amam Penedo, que gostam de Penedo, que vivam Penedo e que tenham realmente essa empatia, que tenha esse sentido de pertença mesmo. Né? Esse sentido de pertença. Não, eu não nasci aqui, mas moro aqui, vivo aqui, eu gosto de fazer alguma coisa acontecer aqui em Penedo. Então, a primeira coisa será montar uma equipe técnica, uma equipe boa, e nós temos nomes em Penedo, jovens em Penedo com uma capacidade tremenda de trabalho. Nós temos pessoas fantásticas e que a gente vai aproveitar. Inclusive, é bom que se frise, tem profissionais na equipe do atual prefeito que serão aproveitados. Serão aproveitados. Do atual prefeito, sim. Por que não? Vai acabar esse negócio. É efetivo e contratado. Tem, sim. Ele vai demitir todo mundo, lógico. Né? Mas eu vou recontratar, porque eu conheço a capacidade desses funcionários. Conheço a capacidade desses funcionários e que eles prestam um serviço fantástico ao município. Tem que acabar aquele negócio, sai a turma do A, entra do B, sai do C, e ninguém pensa em entender, viu? E o custo de um funcionário desse que fez mestrado, que fez curso de especialização, que fez não sei o quê, para trabalhar no município de Penedo, e agora eu vou botar para fora, porque trabalhou, porque votou no atual prefeito, eu vou conquistá-lo, não tenho nem dúvida, não tenho nem dúvida. Então, essa postura tem que mudar, eu acho que a gente precisa. E na saúde, o que é que eu vislumbro para a gente começar a saúde? A primeira coisa, acabou outubro, seu secretário, providencie licitação, eu quero um ônibus da saúde. Primeira coisa, um ônibus da saúde. Já sabe que o secretário de Não, saúde? não, não. Mas aí quem vai licitar não vai ser o secretário da saúde, não. Eu vou pedir ao secretário vai ter um departamento de licitação, esse eu já sei quem é. Esse só tem um nome e esse ele não escapa de jeito nenhum. Certo? Quem mais entende de licitação tem que depender dele, não vai escapar. Então já vou, a partir do dia 3 de outubro, dizer, se vira, eu vou querer licitação para um ônibus. Para quando chegar em janeiro, não dizer, eu vou estudar. Não. Em janeiro, fevereiro, primeira coisa. Segundo, nós vamos ter uma mudança que a saúde cresceu muito. Se você olhar aqueles conjuntos que o Israel construiu, meio mundo de gente, dá mais de 1.000 casas. É isso mesmo, Israel? Dá mais de 1.000? 1.500 casas. Né? Mais de 1.500 casas que o Israel construiu lá para cima. Tem um postozinho que é o Zé de Lema, que não comporta aquele pessoal todo.
Então tem um extremo da cidade que cresceu, tem aqui as outras áreas, Barro Vermelho, tem as regiões aqui. Então nós vamos distribuir em 6 distritos de saúde, e em cada distrito desse nós vamos ter um posto que já existe, certo? Esse posto já existe. E o horário desse posto ele vai funcionar diferenciado. Só foi eu dizer isso numa fala minha, o atual prefeito já botou o dentista para de noite. Então, está vendo como a campanha funciona? Está funcionando. Então, não vai ser só atendimento odontológico, vai ser um mini pronto-socorro. Eu já tenho a estrutura física, eu tenho um profissional, então nós vamos atender nesse horário estendido, das 17 horas, até no máximo às 21 ou 22 horas, a depender do conselho. Por quê? Porque o funcionário daqui do Germânia, o funcionário da loja, o funcionário da prefeitura, o funcionário de todo o comércio, ele não tem horário para ser atendido. Ele sai de casa às 7 para pegar de 8, sai de meio-dia para pegar de 2, sai às 18 e que horas é que ele vai para o posto? O posto 16, 17 horas, não é isso? Já está sem atendimento. 17 horas já está sem atendimento. Então ele não tem como fazer a sua prevenção. Então o horário terá que ser estendido com demanda espontânea. É bom que se frise. Não vai ser demanda referenciada. O que é demanda referenciada? Não, só vamos atender os pacientes que têm isso, os hipertensos, não. É demanda espontânea. Então, aquele atendimento, a criança que está com febre, o cara que caiu, que precisa de um ponto e tal, ele não precisa ir para a UPA. Ele está vomitando, ele está com a diarreia, ele vai ser atendido no posto, ele vai ser reidratado no posto. E se não tiver resolutividade até as 10 horas, vai ter um carro na porta para levar ele para a emergência. O colega que vai atender, ele sabe, ele faz a anamnese, ele vai saber se aquela pessoa tem condição de 10 horas estar resolvido. Se não tiver, tranquilamente vai ser encaminhado para a unidade de emergência. Mas pelo menos vai ter um período para que essas pessoas sejam atendidas. Isso aí seria um segundo momento. E o terceiro momento era uma capacitação, mas uma capacitação mesmo em todos os profissionais da rede de saúde. De novo, do médico, do dentista, da enfermeira, do auxiliar de enfermagem. Essa capacitação para que ele mude o foco do curativo para o preventivo. Na hora que o profissional se envolve, né, e que tem condições de fazer o atendimento corretamente, isso aí não tem nem dúvida que vai melhorar. Se você pensar na educação, nós vamos ter que ter uma melhoria na qualidade das nossas escolas. É um sonho botar todas elas como Manuel Soares, mas o Israel deixou um baita de um projeto para o Douglas Aprata, né? Muito bonito, que vai ser executado, não tenha nem dúvida. Nós vamos executar aquele projeto. Não é dúvida, é uma coisa fantástica. Vai ser executado. Agora, só o prédio vai resolver? Não. Tem escolas nos interiores que tem uma coisa que é um caos. Você foi professor, é uma coisa absurda você botar uma criança ali dentro de uma sala de aula insalubre daquela. Insalubre, gente. Com uma merenda, entendeu, deficiente. Com umas bancas que vivem vendendo, né, ganhando seu ganha-pão ali na porta da escola, que vende pipoca, cheetos, então, uma alimentação pouco saudável. Né? Então, alimentação, capacitação para as nossas professoras que estão aí, né, ganhando 1% de 3 vezes, né, no funcionário. 1%. Então, isso aí. Uma infraestrutura também. Uma agricultura, a gente precisa ter uma agricultura que agregue valores na cidade de Pedreira. Então vocês têm a produção de determinados produtos, mas com pouco valor agregado. Por exemplo, aqui tem frutas, né? Tem várias frutas que são plantadas aqui em Penedo e vende-se a pouco.
desculpe, vende-se somente a fruta para ser transformada em polpa, porque a fábrica que tem aqui em Penedo, né, de transformação, foi para Sergipe por falta de uma infraestrutura de estrada. Mas você tem como transformar essa fruta em doces, você tem como transformar esse açúcar em licor, você tem como transformar a cana em cachaça, né, em rapadura. Quer dizer, você fazer com que o nosso agricultor tenha um valor agregado, seria mais ou menos isso. Raimundo tem uma equipe preparada já? Sim ou não? Não. Completa não. Completa não. Tem algumas que as Mas pessoas... já tem coisa adiantada. Algumas bem adiantadas. Agora, vamos dizer assim, pessoas técnicas, né? E, lógico, a gente tem que... A prefeitura é um órgão político, né? Lógico que nós temos as indicações, lógico, os políticos terão participação. Agora, eu tenho conversado já com alguns e tenho dito, olha, vocês vão me indicar 3 nomes técnicos, né, da sua confiança, né, e nós vamos avalizar dos 3 quem será o indicado. Lógico, você me indicou 3, eu escolho um. Agora, será nomeado por você, né, abertamente, olha, quem me indicou foi o vereador, foi o Pedro, foi a Maria, foi fulano. Corresponsável. Corresponsável. Se não der certo, não vai ser o prefeito que vai tirar, não, porque um coloca é bonzinho e o prefeito vai e tira para ser ruim, não. Foi o Raul que colocou, você vai lá e tira. Você mesmo tira. Você mesmo tira. Raimundo, a campanha tem se encaminhado muito morna, né? Nós não estamos vendo grandes arrancadas aqui na cidade. E isso se deve ao fato da mini-reforma eleitoral. Atrelou, né, amarrou, engessou, e a coisa tem que ser feita desse jeito. Mas, mesmo assim, se fala em pesquisa. Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, fala em pesquisa. E eu tenho tido acesso a algumas pesquisas onde você aparece em 3º lugar. Você tem alguma pesquisa que você esteja em uma situação mais confortável? Lógico. Tem. Entendeu? E agora nós vamos providenciar mais um, né? E vamos verificar a possibilidade de registrar. Né? Porque registrando acaba com essa dúvida. Essa dúvida não. As pesquisas em Penedo até agora, elas têm servido de parâmetro de fofoca. Por isso que eu não tenho escrito no jornal, né? Eu tenho até dado um tempo, tenho ficado matérias 3, 2, 4 dias, porque há um marasmo na política. E eu não gosto de escrever por suposições, eu gosto de escrever com fatos. As pesquisas hoje, né? Tem as pesquisas de esquina, tem as enquetes, né? Tem as pesquisas que estão sendo feitas sem cunho científico nenhum, né? Que ela deixa de ser pesquisa, uma enquete. Manda-se 10 ou 15 mocinhas, né, de porta em porta, para fazer a senhora vota em quem, eu voto no A, voto no B, voto no C, e isso para mim não é pesquisa. Isso é uma enquete. Né? Fundo científico, pesquisa é coisa completamente diferente. Você não pega alguém na rua, você vai dentro de casa, você tem que ver escolaridade, você tem que ver nível de instrução, tem que ver a idade, tem que ver todos os fatores que vão interferir numa pesquisa. É diferente. Enquete é uma coisa. O que tem muito em Penedo é enquete e fofoca. Isso aí a gente sabe que tem. Agora, pesquisa mesmo, né? Todo mundo manda fazer, todo mundo tem os seus... Mas você tem pesquisas, você encomendou e que aparece numa situação confortável. Uma situação confortável. Uma coisa que eu queria retornar é o seguinte, que eu esqueci quando eu falei da transparência aqui no município de Penedo. Hoje Penedo, né, amarga a 72ª colocação em 102 municípios. Isso é
do Ministério Público Federal. A transparência. Imagine, Penedo está em 72º lugar em 102 municípios. Quer dizer, é uma coisa, qual é a transparência que esse município tem? Nenhuma. Então, isso aqui também a gente vai acabar. Ok. Mas você vai implantar um sistema parecido com de um prefeito que colocou na praça, todos os meses, o balancete da Câmara. Da Câmara não, da Prefeitura. Todos os meses ele colocava. Ele disponibilizava para qualquer pessoa que quisesse ver, verificar, eleitor, morador, visitante que estivesse visitando a cidade, mas estava lá a prestação de conta. Pode não ser um impostômetro, né, assim, nesse sentido, mas que a Câmara vai receber a prestação de conta e é de domínio público, gente. Aquilo é dinheiro público, tem que estar, o cidadão tem que ter acesso a essa informação. Não tem por que esconder. Esconder por quê? É um dinheiro público, então tem que dar acesso, né? E qualquer cidadão pode fazer a sua requisição. Eu acho que não vejo dificuldade nenhuma nessa transparência. Eu não vejo de forma. Eu me pergunto assim, por que é que não estão mostrando? Estão escondendo alguma coisa? Tem alguma coisa para esconder? Pelo menos não estão mostrando. Não estão mostrando, fica a dúvida, né? Me diga uma coisa, Raimundo. A decisão da eleição de Penedo, ela vai passar pelos povoados. Isso é inquestionável, porque dentro da cidade a gente tem uma divisão já sintomática de que 3 grupos andam bem dentro da cidade. Mas os povoados, ele aparece de forma discrepante, né, em relação à intenção de voto, com relação à influência do ex-prefeito Alexandre Toledo. Como é que você pensa em conquistar o voto das pessoas dos povoados? Porque é um eleitor difícil. A gente passou de um momento em que as pessoas dos povoados, elas davam a palavra do voto e cumpriam. E hoje, pelo sofrimento e abandono, elas também enganam. Como é que o Raimundo está pensando em estrategicamente chegar aos povoados para definir e ganhar a eleição? É o olho no olho. O olho no olho, Raul. Raramente a gente se engana. Então, com o passar de quase 40 anos de medicina, onde você tem que, por profissão, e às vezes o paciente quer enganar, né? Tem alguns que gostam de simular. Que você tem que ouvir o paciente. Você tem que entender a alma do paciente, né? Como gente. Então, esse nosso contato, olho no olho, no povoado, a gente está fazendo. E isso a gente está tendo um retorno, um feedback assim, muito positivo. Isso que você disse é uma verdade. Antigamente era o coronel que dizia para votar em fulano e, né, como é o nome desse cara da novela? Coronel Saruê. Tipo Coronel Saruê. É para votar e votar. Não é verdade? Isso aí, esse tempo acabou, gente. Se não acabou, vai acabar agora. Porque nós estamos indo em todos os povoados de Penedo. Faltam alguns, fizemos a primeira visita e agora estamos indo mais uma vez. Olho no olho. E aí você sabe quem é eleitor do 31, quem é eleitor do outro candidato, né? A gente sabe, né? Quantas casas tem lá? Os números. E a pessoa diz, olha, a pessoa pediu para colocar, eu fiquei com vergonha de dizer não, permiti, mas o meu voto não tem quem mude, é do senhor. Você me operou meu pai, minha mãe, não sei o que, até por uma questão de gratidão. E agora eu digo, mas esse não, deixa esse número aí que a pessoa pediu para deixar, e
fiquei chateado com vergonha de mandar tirar. Mas se o senhor quiser colocar o do senhor, não, deixa aqui, não tem problema. Então, esse contato que os outros também estão fazendo, né, é uma briga, né, que isso vai terminar no dia 2. Agora, se você me perguntar, você tem dúvida que será o eleito? Eu vou dizer que não, de jeito nenhum. Mas não tem dúvida nenhuma. Nós estamos trabalhando para sermos eleitos. Ponto. Existe uma prática que é danosa com relação a todos os administradores que já passaram por Penedo e que já passaram por outras cidades. É uma prática danosa. Os servidores públicos municipais efetivos, eles nunca são enxergados e levados para desempenharem as funções de secretário, por exemplo, ou de destaque com um diferencial no seu salário, Ramiro. E eu conheço o tempo de política de 71 para cá. Eu me lembro de Joaquim Reis sendo contador de Dr. Alcides, de Dr. Raimundo, de Dr. Hélio, de Dr. Alcides de novo, de Dr. Raimundo de novo. E isso dava uma sequência lógica do que acontecia na cidade, né? Eu pergunto a você, você tem uma visão diferenciada para esse tipo de situação, onde o servidor público quer quem mantém a máquina funcionando? Secretário, ele não mantém a máquina funcionando, ele faz funcionar. Você foi efetivo como secretário de saúde, Geonice foi efetiva como secretária de saúde, e bastante efetiva. Mas aí a gente pega outros secretários que vão para lá, tem os mesmos servidores e o impacto é negativo. Como é que você vê isso? Isso, Raul, é a ausência, né, de gestão. Eu serei um prefeito presente. Na hora que você é um prefeito presente e atuante, esse tipo de gestão, ele começa a deslanchar para um outro lado. Nós temos funcionários nas secretarias, eu conheço algumas secretarias mais de perto, na Secretaria de Saúde, técnicos muito bons, excelentes profissionais, que qualquer um desses que eu tenho lá pode exercer a função de secretário. E o próprio político que vai dizer, eu gostaria de indicar uma pessoa, rapaz, você tem aqui 4 nomes, vê se você tem um desses aqui que você, né, tem uma afinidade política e tal, não sei o quê, porque a gente precisa acabar com essa indicação meramente política de um não técnico. Quando você tem dentro da prefeitura funcionários, bons funcionários, que podem exercer essa função técnica. Então, foi por isso que eu disse que hoje na gestão do Márcio tem alguns servidores, né, que serão contratados novamente, não tenha dúvida. Agora, eu vejo assim, o funcionário público, ele carece de uma carreira dentro da sua instituição. Nós, na época, mandamos 4 funcionários concursados do município fazer um curso de especialização em Maceió durante 2 anos, para que eles voltassem e aplicassem os conhecimentos no município de Penedo, na Secretaria de Saúde. Esses funcionários voltaram durante 6 anos, ficaram comigo. Na gestão seguinte, já houve um desvio de função desses funcionários. Está entendendo? Então, mesmo concursado, mesmo com a especialidade, tiraram esses funcionários daquela função e colocaram em outra. O rendimento desse funcionário não foi aquele que ele poderia produzir para o município, né? Se você olhar, Penedo tem recursos humanos, um departamento de recursos humanos, um RH, como deve ser. Se você chegar na prefeitura hoje e disser, eu quero ver a ficha do funcionário Robson Lessa,
Você tem lá a ficha, os exames que ele fez, que não fez, que ele não fez. Você acha? Não. Então, você tem um funcionário, um servidor público que não é valorizado. Um funcionário público que não tem a sua história, que não tem a sua vida guardada em um arquivo que sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito e está lá o arquivo. Então, na nossa gestão, não haverá queima de arquivo. Não é? De tão ruim que está, manda tocar fogo para passar para o gestor seguinte. Não, isso não acontecerá de jeito nenhum. Você disse uma vez, conversando comigo, que era prefeito de 4 anos. E aí, coincidentemente, o seu número era 31, 3 mais 1, 4. Você quer encerrar sua carreira política como prefeito de Penedo? É isso que você tem em mente depois de, ganhando a prefeitura, encerrar a carreira política? E se não ganhar? Se não ganhar, isso aí não existe. Isso não existe. Otimista. Tá certo, você tá certíssimo. Não existe. Nós seremos prefeito de Penedo. Agora, a minha meta, Raul, é trabalhar 4 anos. Trabalhar 4 anos mesmo, mas 4 anos de prefeito presente, de um prefeito que atue aqui em Penedo, que seja presente na cidade. E que a gente, com uma equipe boa, eu vou me dar por satisfeito durante os 4 anos. Simplesmente, nós vamos reabrir a creche assim que chegarmos no mandato. Não tenha dúvida. É uma coisa que está pronta lá, falta muito pouco. O Douglas vai ter que ser feito em 4 anos. Se vire. Eu quero inaugurar nos meus 4 anos. Né? O César, as pequenas reformas que serão feitas no César, para quê? Eu preciso que aquelas 2 piscinas estejam prontas e funcionando de manhã, de tarde e de noite. Eu preciso que aquela quadra de lá funcione de manhã, de tarde e de noite. O campo de futebol funcionando de manhã, de tarde e de noite. Vai ter pista de corrida, vai ter salto em altura. Aquelas salas hoje que servem lá na Secretaria de Educação, elas serão para karatê, para judô, para balé, para informática, para reforço escolar. Então nós vamos fazer o projeto de inclusão social através do esporte lá. Vai ter uma secretaria de esporte. Não vai ser coordenadoria, não. Secretaria de esporte. Então o que hoje está aparelhado no SESI vai ser tudo desmanchado. Infelizmente, fazer uma secretaria de educação numa estrutura daquela é subutilizar. A única coisa que vai ficar é a padaria, só que vai ser triplicada para produzir mais pão para as crianças que vão para lá. Muito bem. Há um vereador em Penedo que ele tem um discurso muito forte. Está cansado? O joelho está doendo? Há um vereador em Penedo que tem um discurso muito forte com relação à situação financeira do município de Penedo. Ele diz que não há como Penedo ser administrado, bem administrado, com o número de servidores efetivos que tem. Ele imagina que teria que demitir ou colocar em disponibilidade 30% dos servidores. Qual é a sua opinião sobre isso, Raimundo? Você já pensou sobre isso? Porque Penedo tem uma chuva de comissionados, seja qual for o prefeito. Isso aí é indiscutível, né? Quando você analisa os últimos 20 anos, Penedo passou a ter um quadro de funcionários comissionados e contratados que respaldam a eleição de 2, 3 vereadores. Isso é uma verdade. Você tem 400 comissionados contratados. Se você coloca isso a 5 votos, só aí você tem 2.000. Só aí você faz 2 vereadores. E isso é uma prática. Tem secretário que é candidato a vereador com a eleição garantida. Porque só de dentro dos comissionados ele já tem a fatia dele. Você vê essa opinião de 30% dos efetivos como uma coisa que é possível, é analisável, você vai analisar para o futuro,
Ou vocês já têm uma questão fechada com relação a contratados e comissionados? Não, não tem vamos dizer assim, uma ideia fechada, não. Realmente não tem. Eu vejo assim, nós precisamos ampliar os serviços municipais. Os serviços municipais precisam ser ampliados, né? E aí esse pessoal que estaria, hipoteticamente, em excesso, eles serão aproveitados. Porque na hora que você tem um expresso da saúde que vai funcionar, cadê o funcionário? Eu vou pegar daqui e vou botar ele para funcionar. Na hora que você tem um horário estendido, então ele não vai trabalhar 20 horas por dia, então você já vai aproveitar outros funcionários nesse período de estendido, né? Na hora que você tiver serviços e ações, turismo em Penedo, alguém tem alguma noção se tem algum funcionário da Secretaria de Turismo e tal? Então nós vamos investir realmente, tirar o turismo do papel, porque desde que eu me entendo de gente, né, você ouve muito isso, Penedo tem um potencial turístico, Penedo tem um potencial, e esse potencial não sai do papel nunca. Até hoje nunca saiu. É potencial. Minha gente, você tem que fazer um turismo render dinheiro. Aí você pergunta, o turista sai aqui da lancha, da balsa e precisa ir no banheiro. Onde é que tem um banheiro aqui? Ele precisa de informação. Aonde vai achar essa informação? Caixa 24 horas. Caixa 24 horas. O turista, ele quer segurança, higiene, né? Ele quer se sentir bem. E eu não vejo um turismo Penedo. Penedo tem Foz. Penedo tem mar. Penedo tem artesanato de barro. Mas Carrapicho tem. E é só 5 minutos, quase que não dá, de lanche. Penedo não tem Foz, Penedo não tem praia, mas Supeba tem, Coruripe tem, Feliz Deserto tem, Carrapicho tem. Então o turismo tem que ser feito de uma maneira integral, né? Então na hora que você vem com um camarada para ver a Foz, ele vem em Piaçaba do Sul, salta, entra no barco, vai a Foz, volta, almoça, entra no ônibus e vai embora. Deixou o que para dentro da cidade de Piaçaba do Sul? Nada. Não é esse turista que a gente quer aqui, não. Agora, o turista que chega aqui sexta-feira à noite, né, e vai para o hotel e precisa de uma atração Tem que ter. cultural, folclórica, não tem. Estamos bem servidos de restaurantes hoje, entendeu? Tem bons restaurantes, bons ambientes. Agora, o turista não quer só a gastronomia. Ele precisa de algo mais. E esse algo mais terá que ser feito. Os grupos folclóricos. Turismo em Penedo hoje, se você analisar, né, eu que sou observador para poder escrever, a terceira idade é quem vem para Penedo, porque vem dormir no final de semana. Não tem outra alternativa. A terceira idade até gosta de se divertir. Mas quando você chega em Penedo, 1h da manhã não tem mais nada funcionando em Penedo. Eu não digo nenhuma O hora. turista quer amanhecer o dia. 10 horas da noite não tem mais nada. Não tem nenhum atrativo. Então, os grupos folclóricos têm que sair do papel. Aquele projeto que o Israel botou aqui de sexta-feira à noite, aquilo tem que entrar no calendário turístico. O calendário turístico de Penedo, ele tem que ser modificado já. Então, na hora que você tem aqui 10 ou 12 bandas aqui dentro de Penedo, você tem banda de rock. Eu fui assistir uma lá na Praça de São Gil da Tadeus, jovem de Penedo, rock pesado, muito bom, pagode, axé, MPB. Então, hoje daqui forró. Então, grupos de Penedo, se você sair juntando aqui, jovens, tem 10 bandas. No mínimo 10 bandas aqui dentro de Penedo, tem grupo de pagode e tal. Se você contrata uma banda dessas por R$1.000, né? R$1.000 por cada, você tem 10 bandas, dá R$10.000 mês. Você bota 4 para tocar aqui embaixo, cada sábado toca uma, e as outras 4, cada sábado toca no interior. No interior. E você ainda teria mais 2 bandas. São 10? 4. Para os 4 sábados daqui, as outras 4 vão tocar cada sábado ou cada sexta-feira em um povoado.
E ainda teria duas. E essas duas para atender aqui, para atender os pedidos do vereador, do morador, de pessoal da igreja católica, da igreja evangélica, das igrejas. Olha, eu quero uma banda para animar a festa do meu santo lá no povoado tal. Mas a banda está tocando. Eu vou mandar uma bandinha para lá. Então, quanto custa isso? 10 mil reais mês vezes 2 dá 120 mil reais ano. Você bota no calendário de Penedo que toda sexta-feira vai ter um projeto X tocando aqui no 21 de abril. Uma semana é forró, primeira semana é forró, segunda é axé, terceira popular, outra não sei o que, não sei o que. E agrega valores para pessoas venderem, para o mototaxista, para o taxista, para o ônibus, para as pessoas que vão vender a cerveja, a latinha, a pipoca, o amendoim, os peitinhos, é um valor agregado. Então, se você coloca no calendário todo primeiro sexta-feira do mês vai ter forró, toda segunda sexta do mês é axé. Quem gosta vai atravessar de Neópolis para vir para aqui, vem de Piaçaba do Sul para cá. Agora, não é hoje acontecer e amanhã não, é do calendário turístico, no calendário de eventos, entendeu? Penedo sofre de um mal há alguns anos, algumas administrações, que é chegar no final do mandato, aí vamos citar casos factuais. Candidato a prefeito, a reeleição, perde a eleição. E aí quando é 1º de janeiro que o outro candidato assume, está faltando tudo. HD de computador, está faltando computador, está faltando tudo, todas as cópias dos projetos que estavam em andamento. Isso Israel passou por isso quando foi eleito em 2009, para recuperar os projetos, teve que ir para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica pedir para os ministérios, enfim, começa um mandato quase que paraplégico. É verdade, foi um tetraplégico, é melhor, você foi até mais feliz do que eu. A minha pergunta, Raimundo, é: você está preparado para pegar a prefeitura de Penedo de qualquer maneira? Olha, Raul, eu espero que o projeto Acrópole, né, ele seja implantado. Eu fui para... Ele vai dar tempo até lá, não? Não vai dar tempo, mas eu espero que ele, né, quando eu estiver saindo da prefeitura, ele já esteja totalmente funcionando e que já não aconteça, né, o que aconteceu com os prefeitos que passaram por lá. Esse projeto Acrópole é muito interessante, eu acho que é viável, eu acho que vai melhorar muito, porque o prefeito que sai tem dificuldade de encontrar documentos para poder até se defender. Tem um convênio que não foi concluído, o prefeito que assumiu não concluiu, deixou de pagar, e a responsabilidade é de quem saiu. E você não tem mais acesso a esses documentos. Então, com esse projeto Acrópole, vai ter um departamento lá na Procuradoria, onde esses documentos terão, vamos dizer assim, a custódia da Procuradoria. Não do Procurador-Geral, da Procuradoria como instituição. Então, entra prefeito, sai prefeito, a documentação está custodiada lá. Então, isso vai facilitar para quem precisar se defender de alguma ação. Agora, se nós vamos encontrar computadores sem HD, isso, eu espero que o gestor atual tenha uma postura diferenciada, né? Eu espero. Mas já aconteceu. Já aconteceu. Eu estou falando porque é fato. Com relação, Raimundo, a sua perspectiva, vencendo as eleições, Penedo precisa de Brasília. Penedo sozinha não vai para canto nenhum. E há um problema que é a parceria com Brasília. Você tem um parceiro hoje que poderia pegar Penedo e colocar debaixo do braço para lhe ajudar, que era o deputado federal Caribão, que não é mais, é candidato a prefeito, ainda é o mesmo governo. Como é que você vê a sua situação para adentrar a Brasília, você, Alfredo, com quais deputados que você imagina conseguir
beneficiar Penedo? Olha, a gente tem, na hora que estamos eleitos, lógico que todo mundo vai querer chegar, né? Porque está se avizinhando aí uma eleição, né, proporcional para deputado. Então eu vejo hoje o Carimbão está indo para uma eleição em Delmiro, provavelmente ele será eleito, eu não vejo dificuldade, né? E aí perdemos realmente o Carimbão, mas a gente tem o senador Collor. Nós tivemos uma conversa com o senador Collor, né? E ele se dispôs a abrir as portas, né? Estivemos lá através do deputado Sidroca na época, hoje vereador, e tivemos uma conversa muito franca. Ele tem um carinho muito grande por Penedo, né? E disse que estaria de portas abertas. E já tivemos alguns outros contatos, né, desse período de campanha com outros deputados federais e que também se dispuseram a nos ajudar. Alguns futuros candidatos a deputados federais também, mas eu não vejo dificuldade. Eu acho que na hora que você tiver, primeiro é ganhar, na hora que você tiver um bom projeto, né, que é o que falta, o que carece a grande maioria dos municípios, na hora que você tiver um bom projeto, não vai faltar deputado, não vai faltar senador que queira ser o pai da criança de um projeto viável para a cidade de Penedo. Eu não vejo dificuldade nenhuma. A eleição é feita de mistérios. E é complicado. A gente, quando analisa as eleições de Penedo, a gente olha e diz: camarada, como é que conseguiram fazer isso? E você me dizia, lá na Câmara de Vereadores, que iria se utilizar de uma prerrogativa enquanto candidato, que seria fiscalizar os demais candidatos para evitar a discrepante, né, situação da influência do poder político e do poder econômico, né? Porque a gente está vivendo um período terrível no Brasil. Hoje a gente tem um novo presidente empossado, né? Uma presidente caçada, uma economia fragilizada, o desemprego ainda altíssimo. E Penedo é uma cidade privilegiada. Penedo é uma cidade privilegiada. O fator econômico não atacou tanto Penedo não, quanto atacou Arapiraca. Arapiraca tem um diferencial, é uma cidade com um grande mercado financeiro, comércio, né, indústrias, e foi aí onde foi atacada a economia. Penedo sobrevive do funcionário público municipal, funcionário público federal e estadual, é a maioria, e dos aposentados. Então, as usinas, mas não afetou de certa forma nesse comparativo, entendeu, Rafael? As usinas têm os problemas, mas elas não levaram o Penedo para o buraco, né? Como Arapiraca, você chega, passa ruas inteiras só de prédios fechados, aluga. Penedo não tem essa realidade tão freneticamente latente. E a minha pergunta, Raimundo, é: como é que você vai conter? Porque olha, é complicado. Enfrentar a eleição em Penedo é complicado. Você enfrenta um grupo político dos Beltrões, que são pessoas que trabalham a eleição, eles trabalham a eleição profissionalmente. Você tem o grupo Toledo, que também não é inocente, que trabalha para ganhar, e a linguagem de político é ganhar seja de que jeito for. E você vai ter que passar no meio desse pastoril, né, onde um lado é profissional, o outro é profissional também, para você ganhar a eleição. Como é que você está mirando esse meio para chegar à vitória no dia 2 de outubro? Com a verdade, principalmente, com o olho no olho, com a transparência que tem a minha vida. É um livro aberto, não tem só virtudes, tem meus defeitos, tem meus erros, não são poucos, mas eu acho que a verdade, a transparência,
a esperança, o sentido de pertença do penedense, ele está sendo enaltecido nessa eleição. E o poder econômico dos coronéis, hoje está acabando. O povo está acordando. Você tem visto que o Brasil está passando por uma limpeza. A Lava Jato vai chegar aqui perto e tem que chegar, gente. Tem que chegar. Será que só tem Lava Jato até? Não, vai chegar aqui. E eu espero que chegue em breve. Para passar limpo, gente. Né? Não é? Eu acho que errou, assuma seu erro, pague pelo seu erro. Eu acho que a gente tem que agir assim. Se eu digo errar, tem que pagar pelo meu erro, tem que assumir o erro. Quantas vezes eu já assumi? Agora, na política, a gente tem que mudar a postura. É essa postura que dizem que eu sou sonhador, que não faço com profissionalismo. Não, eu faço política para ganhar. Agora, faço uma política transparente, séria, honesta, entendeu? Sem jogo de cartas marcadas. Mas, você bem disse, tem um grupo que faz a política profissionalmente. Faz profissionalmente. Nós também trabalhamos profissionalmente. Mas com transparência, indo na casa do eleitor, dizendo qual é a nossa proposta, pedindo o voto dele, dizendo o que é que nós vamos fazer quando nós chegarmos lá, e sem mentiras. Dizer que vai construir a ponte, dizer que vai construir não é do nosso feito. Tem condições de fazer Penedo melhorar? Tem. Tem condições de fazer uma Penedo melhor? Tem. As mudanças que Penedo precisa serão implantadas, implementadas a partir de 1º de janeiro. Essas daí nós temos foco e meta a cumprir. Isso aí não tem dúvida. Lógico, a gente sabe que ninguém entra numa eleição para perder. Os grupos estão aí, estão lutando para ganhar. Mas nós vamos brigar de igual para igual. Entendeu? Como tem sido a receptividade do candidato Raimundo de rua em rua, de porta em porta, bairro a bairro? Eu tenho visto você andando. Eu tenho visto o grupo se movimentando. Eu passo de longe, olho, para poder fazer as minhas análises. Como é que tem sido essa receptividade com relação ao Raimundo? Olha, tem sido muito positivo. A gente sabe que o povo de Penedo, por natureza, é um pessoal educado, é um povo receptivo, ele recebe bem todos os eleitores, independente de cor partidária. Mas a gente que tem por obrigação de entender e de auscultar a alma humana, a gente percebe com mais clareza quem é o nosso eleitor e quem não é. Está aí o Alfredo, que sabe quando a gente entra numa casa e a gente sente. Na hora que a gente diz qual é a nossa proposta, o que é que nós vamos fazer, a gente sente, então, esse vota com a gente. Quando a gente sai de determinadas casas, que são poucas, graças a Deus, eu digo, olha, esse aí não convencemos. Não convencemos. Quer dizer, uns dizem abertamente, olha, boa sorte, mas eu já tenho meu candidato assumido e tal. Olha, mas pense, repense. Por que você não quer votar na gente? Não, porque eu acho que o senhor vai botar a gente para trabalhar. É. Funcionário do município. Graças a Deus só foi um. Eu não vou votar no senhor, não. Eu gosto muito dele, eu vou convencer. Eu vou convencer. Ele disse, não vou votar no senhor não, porque o senhor vai me botar para trabalhar, entendeu? E hoje eu tenho uma facilidade, assim, ele usou um termo até bonito, eu tenho uma flexibilidade no meu horário que não vou ter com o senhor.
Não é verdade? Eu digo, exatamente, você vai cumprir horário, né? Vai fazer isso. Vai dizer que é por isso que eu não voto o seu. Mas eu vou convencer, daqui para lá eu tenho tempo. Mas eu tenho sentido, Raul, uma receptividade assim. Uma receptividade muito boa. E vamos transformar essa receptividade em votos. Né? Porque uma coisa é você ser bem recebido, né? E não transformar isso em votos. Nossas propostas estão sendo aceitas. Eu acho que a gente vai transformar isso em votos. Penedo tem algumas coisas que são ímpares. Penedo tem um distrito industrial sem indústria. Penedo aguentou 5 meses de greve da educação impunemente. E Penedo tem uma outra marca dessa administração que foi denominada de farra das diárias, que não foi paga até hoje e que o proprietário do laçador entrou na justiça e que se não paga Márcio, paga Raimundo, ou paga Ivana, ou paga Zé Alves, ou paga Márcio de novo. Com relação ao distrito industrial, 5 meses de greve e essa farra das diárias, o que é que Raimundo tem a dizer para a gente buscar aquele tópico ali de desenvolvimento econômico? O distrito industrial está comprado e pago, segundo as informações, comprado e pago. O que precisa é implantar, não é implementar, é implantar, porque não tem nada ainda. Você não tem... Diminuiu a vazão, né? Mas você tem o gás, agora você tem o terreno, você tem que colocar infraestrutura de saneamento, de energia, tem que colocar calçamento, asfalto. Você tem que ter uma infraestrutura, água, né? Então você tem que montar o distrito industrial. Na hora que você tem um distrito industrial montado, fica mais fácil trazer as pequenas e médias indústrias aqui para Penedo. Eu não vejo Penedo, não vislumbro Penedo com grandes indústrias, não vejo. Mas eu vejo médias e pequenas indústrias como o Biscoito Delícias, que eu sempre cito como exemplo, lá do Alexandre, onde você tem 39 famílias de emprego direto. Se você imaginar 10 indústrias dessas dentro do distrito industrial, nós teríamos 390 famílias diretamente desempregadas. Isso seria um item. Se você implanta, porque eu não vejo implementar, implanta um turismo sério, você tem mais uma gama de pessoas que serão empregadas. A Guarda Municipal vai ser implantada. Quantos jovens serão empregados? Quantas famílias deixarão de ficar desempregadas? O vídeo monitoramento, que é agregado à Guarda Municipal, também vai precisar de pessoas que fiquem lá 24 horas, cada uma trabalhando 8 horas, fazendo o seu trabalho. Então, numa ação dessa, a creche que está lá, na hora que você inaugurar aquela creche, quantas pessoas serão necessárias? Então, se está sobrando gente na prefeitura, vamos botar para trabalhar na creche. Uma creche que está lá parada. As academias de saúde, que o dinheiro veio e voltou perdido, né? A questão que hoje eles vivem dizendo aí que o Israel deixou 3 folhas, deixou uma folha. Em janeiro será paga. O servidor público do município de Penedo pode gravar e filmar. Em janeiro, essa folha será paga. E por que não foi paga? Não é débito do prefeito ou do ex-prefeito Israel, é um débito da prefeitura, gente. As pessoas têm que entender, Raul, que quando você está gestor, você saiu, o débito, o crédito, seja lá, é da instituição, é do município. Não, então eu não vou pagar, né, para poder politicamente prejudicar o ex-prefeito Israel durante 3 anos. E o dinheiro que foi colocado lá, em março o dinheiro entrou, 750 mil, que a Secretaria de Estado da Saúde mandou para cá.
E por que não pagou? Então, não tenha dúvida. Janeiro, esse débito da prefeitura, não é débito do Israel, não, é débito da prefeitura, a senhora paga, é a minha dúvida. Agora, 5 meses de greve da educação é uma coisa inacreditável. Na cidade de Penedo eu nunca vi, é ímpar, é como você disse. Na época que eu fui professor, também, você foi professor, acho que eu nunca vi uma greve tão longa. Nem no estado, eu também não me lembro de uma greve tão longa. 5 meses. Eu sinto que foi falta de habilidade do atual gestor. Falta de habilidade, porque você deixar uma greve se prolongar e na hora que teve a oportunidade de você resolver o problema, você disse que não resolveu porque estava com raiva do servidor, é difícil. Então eu acho que o diálogo com o servidor, com o Sindipem, né? Eu acho que isso tem que ser um diálogo franco, aberto, transparente. E eu não vejo dificuldade de negociar com o Sindipem. Vai pagar a farra das diárias? Por enquanto não vai. A parte administrativa, jurídica do município é quem vai resolver. Agora, se realmente for contraído, foi contraído, aí a justiça vai ter que decidir. Porque aí não é um débito do gestor, é um débito da prefeitura do município. Felizmente. Bom, nós começamos a entrevista às 8h10. Por isso que eu ultrapassei as 10 horas, justamente para ficar fechado 2 horas de entrevista. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, ao Germano que cedeu o espaço, e deixar aqui os microfones ainda ao dispor do Dr. Raimundo para fazer suas considerações finais e criticar a entrevista se quiser, porque é fato que a gente está sujeito a tudo isso. Ainda bem que ele abriu espaço para eu criticar. Eu gostaria de primeiro agradecer ao proprietário, Germano, entendeu? E cedeu esse espaço para a democracia realmente ser vivenciada, ao Raul, entendeu? Pelo convite. Eu acho que isso é democrático, é muito, muito importante, Raul, que isso seja feito com mais frequência. Até porque, para que se tire algumas arestas, acabe com essas campanhas, né, de intriga, de fofocas. Eu acho que quem é que não conhece o Dr. Raimundo Penedo? Nascido e criado aqui, filho de Aldijas, irmão de Babalu, de Gracinha, todo mundo conhece. Então a minha vida dentro de Penedo, eu moro aqui, vivo aqui. Quem não conhece minha mulher, meus filhos, meus netos, todo mundo conhece. Então é mais fácil para a gente conviver harmonicamente, né, do que outros que estão aí fora. Os que se dizem gostar de Penedo, os que residem aqui em Penedo, eles moram em Penedo não é porque nasceram aqui não, moram em Penedo por opção. Então, esse momento democrático, eu acho que tem que existir e é salutar. Então, parabenizar você pela condução da entrevista, agradecer aos frequentadores aqui do oratório, entendeu? Aos amigos que nos acompanharam aí nessa caminhada, né? E dizer que estamos à disposição para qualquer outra oportunidade a gente voltar a discutir. Obrigado, Raimundo, obrigado a todos.